Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo assim: os cuidados dentro de casa. E quero ler aqui na Bíblia, subordinando esse tema, no livro de Provérbios, capítulo 24. Vou ler do versículo 1 ao 4. Dizem assim: não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita o mal, e os seus lábios falam a malícia. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão os cômodos com todos os bens preciosos e agradáveis. 29 de abril de 2025. Deus maravilhoso, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento todas as pessoas que estão me ouvindo, a família de cada uma dessas pessoas, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje, nessa palavra reflexiva que eu quero deixar para vós, e eu dei esse tema falando sobre os cuidados dentro de casa. Essa mensagem é mais um aconselhamento secular, mas que a Bíblia, segundo o texto bíblico que eu li, fala sobre a gente com conhecimento manter, criar, construir e manter nosso lar, nossa casa, nossa residência. E por que eu estou falando de cuidados dentro de casa? Quem me acompanha aqui há um bom tempo sabe que há pouco mais de 2 anos, 2 anos, meu Deus. Fez 2 anos agora há pouco, eu sofri um grave acidente dentro de casa, em um dos cômodos da minha casa. E tem muita gente da minha família que nem sabia disso. Eu vou falar agora porque eu quis poupar cada uma dessas pessoas. Mas eu me machuquei de novo, sofri outro acidente agora há pouco, no mesmo local. Parece uma brincadeira. Eu quero dizer para vocês que estão me ouvindo que um dos lugares, na minha opinião, depois desses 2 desastres, posso dizer assim, que eu fui vítima na minha casa, dentro de casa, para mim, na minha concepção, o lugar mais perigoso da casa é o banheiro. Por mais limpo que seja, não estou falando de higiene, Estou falando dos utensílios que existem ali, da cerâmica, da água, do sabão, do shampoo, coisas que favorecem a gente se machucar, cair, escorregar. Foi o que aconteceu dessa última vez. E eu me machuquei. E eu quero dizer que não foi coisa fácil não, tá? Como agora eu já estou completamente recuperado, Graças a Deus os pontos foram retirados. Eu posso falar isso, inclusive a minha mamãe, poupando ela. Agora eu estou bem, mamãe. Estou ótimo, graças a Deus. Agradecendo, inclusive, a algumas pessoas que nos ajudaram, viu? Eu não vou citar nomes aqui para não ser... Talvez as pessoas não queiram que eu mencione seus nomes aqui publicamente. Mas tem muita gente que me ajudou. Deus usou também as mãos do médico ali que me atendeu. Bom, então os cuidados dentro de casa. Eu falei que na minha concepção o banheiro é o lugar mais perigoso, mas você deve prestar atenção, a senhora e o senhor, em todos os cômodos. Na parte elétrica,
as tomadas, tem gente que faz, até eu mesmo. Agora eu deixei mais de fazer isso, mas eu fazia muito aquelas gambiarras, né? Um monte de fio, uma tomada para não sei quantas unidades para eletricidade, era tudo. Então, isso é perigoso, né? Tanto para a gente tomar um choque elétrico e ser fatal, ou até mesmo incêndio dentro de casa. Então, não é só banheiro. Tem parte elétrica, tem outras coisas mais, né? Tem muita coisa. Então, o banheiro é porque você pode, a senhora e o senhor, se escorregar, né? Cair, bater com a cabeça e tal, enfim, coisas que vão prejudicar. Aí aqui o versículo 3 da leitura, que eu li em Provérbios, capítulo 24, onde ele aqui está falando que a fé em Deus inspira e fortalece. Ele diz assim: com a sabedoria se edifica a casa. Ou seja, a minha casa, estou falando aqui de casa residência mesmo, tá? O assunto hoje é o seu domicílio, o meu domicílio. Com sabedoria se edifica a casa. E com o entendimento ela se estabelece. Então, o que eu entendo aqui? Que é sabedoria na edificação da casa? É a gente colocar, além daquilo que foi construído, da parte, né, da estrutura, se é que a gente não participou, mas já comprou, já alugou ou ganhou a casa assim, mas que a gente possa conservar, né, com sabedoria, além do que ela foi edificada, conservar essa casa. Olha, está avisando aqui que eu tenho que parar, viu? Está chegando o momento de eu parar aqui. Mas, como eu estava dizendo, conservar essa casa com toda a sabedoria, com os cuidados necessários, não é? Que a gente sabe que devemos ter com os nossos, com o nosso lar, com a nossa casa, enfim. Eu me atrapalhei um pouco aqui com esse alarme me dizendo que eu tive que parar. Deixa eu ver aqui. Então, como estava dizendo, com a sabedoria a gente vai, não é? Mantendo essa casa, que foi um dia construída, se por nós ou por outra pessoa, mas a gente vai mantendo, né? Isso é colocar os móveis no lugar onde não há uma possível situação de perigo, não pode haver no futuro, né? É prestar atenção nos bocais, né? Na parte de instalação elétrica, onde tem os bocais, aqueles bicos de luz que a gente chama, as tomadas, como já mencionei, a parte de encanação, ou seja, hidráulica, né? Aquela parte da água, às vezes uma gota, um vazamento que a gente até ignora, um pinguinho aqui, outro daqui a 40 segundos, mas isso pode prejudicar não só a você, mas também as demais pessoas, porque aquilo é um desperdício, além de prejudicar você financeiramente na conta. E tem outras coisas que a gente deve cuidar. E no versículo 4 diz assim, ó, e pelo conhecimento se encherão os cômodos com todos os bens preciosos e agradáveis. Então, a casa tem vários cômodos. E aqui ele está dizendo, sabe, que com conhecimento esses cômodos serão cheios com todos os bens preciosos e agradáveis. E eu diria mais, necessários. Porque tem bem que a gente coloca dentro de nossa casa que é desnecessário. Não há necessidade de ter aquilo ali, não é? Mas a gente, por conta de um capricho, porque o vizinho tem, porque um parente, né, tem, a gente quer colocar, mas a gente nem usa. Então, com conhecimento, ou seja, sabedoria, entendimento, os cômodos de nossas casas vão ser todos cheios com os bens preciosos e agradáveis. Quero dizer que a gente possa, talvez por conta de situação financeira difícil, estar com um bem que não é tão precioso assim, né? Com um sofá ou uma cadeira que não é tão agradável assim. No entanto, se a situação for essa, a gente deve dar graças a Deus.
Mas aqui ele diz que a gente vai ter, né, aqueles cuidados, porque a gente vai estar com bens preciosos, tá? E agradáveis. E isso é pelo conhecimento, pelo entendimento, né? Então a gente precisa saber quais são as coisas que nós vamos colocar dentro de nossas casas e que vai, essas coisas, cada uma delas, trazer segurança para a gente, não perigo, tá? Isso fala sobre todas as coisas. Então, é mais uma palavra de conselho, de advertência. Tenha cuidado, seja mais cauteloso e cautelosa em todas as áreas de sua casa, sobretudo no banheiro, tá? Sobretudo nesse local, na hora do banho, que foi o caso meu aí, né? Logo em seguida. Então, é complicado, gente, mas que possamos estar sempre, sabe, tendo aquela cautela em todos os cômodos de nossa casa. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.